Então, aí, ó, capítulo 6, aplicações de integração. Então, agora a gente utilizar as integrais, não é isso? E é a gente aplicar para resolver mais problemas, tá bom? A seção 6.1 vai tratar de área entre curvas. Como eu calculo uma área como essa aqui, ó? Como essa, parecendo um peixe aqui. A gente viu que se você tem só uma curva, a sua integral, né, de A até B, significa a área, né, sob aí, abaixo da curva, não é isso? Então, é esse o significado da integral para uma curva, né, isso variando de A até B. Agora, a nossa ideia aqui é que a gente pode ter uma curva por baixo, ó. Então, você tem uma curva por cima, vou até dar um zoom aqui, ó. Olha essa ideia aqui, você tem uma curva superior e você tem uma curva inferior. E a ideia é variando de A até B, não é isso? O x variando de A até B nessas funções. A ideia é qual é essa área S? Será que a gente tem algum instrumento do cálculo que pode auxiliar a gente calcular essa área entre duas curvas? Então, a resposta é sim, e não é tão difícil assim, é uma aplicação quase direta. Então, nota que se a gente fosse usar a mesma ideia dos retângulos aproximantes, o que, que a gente poderia fazer? Repartir isso aqui em N retângulos, como está aqui à direita, ó, em N retângulos de mesma espessura aqui, certo? E como é que eu calcularia? Então, eu tenho a base, né, que eu teria a espessura, mas como é que eu calcularia a altura? A altura de cada um desses retângulos é dado por essa função aqui em cima, né? Seria essa função para o gráfico de vermelho, menos a função para o gráfico de azul, que daria esse tamanho, não é isso? Isso menos isso aqui dá essa dimensão. Então, ó, f de x, se a função de cima é f de x e se a de baixo é g de x, então a altura desse retângulo vai ser f num x e asterístico, né? F num ponto x específico, né? Menos g nesse mesmo ponto x específico. Aí dá essa altura. E aí você faz base vezes altura. Então, nota que aí a ideia, você vai fazer isso para cada retângulo desse, a ideia fica semelhante ao que a gente estava fazendo. E se você pegar essa soma de rima, né, e fazer o limite dela tendendo ao infinito, você vai ter a área entre aquelas duas curvas aqui, ó. Limite com n tendendo ao infinito do somatório com i variando de 1 a n, do f de xi asterístico menos g de xi asterístico delta x, que é o quê? Base vezes a altura de cada um daqueles retângulos somados, com os retângulos variando de 1 a n, e esse n, o número desses retângulos, explodindo para infinito. Aí você encontra a área adequada para aquela região, tá bom? Só que isso aqui pode ser traduzido em integral, né? Isso aqui já é integral. Então, traduzindo, aquela área lá é o quê? É integral de f de x menos g de x dx, variando de a a b. Só isso. É a integral da subtração das funções, da função de cima menos a de baixo, variando do de A até B. Olha que interessante. Então, por exemplo, vamos calcular essa questão 1 aí, ó. Esse exemplo 1. Vou abrir aqui um slide para a gente calcular isso. Tomara que não demore muito aqui. Então, vou abrir um slide para a gente calcular isso. Ó, encontre a área da região limitada acima por y igual a e elevado a x, limitada abaixo por y igual a x e limitada nos lados por x igual a 0 e x igual a 1. Vou fazer o desenho dela aqui enquanto abre lá o slide para eu resolver com vocês. Então, se você quiser saber quem que é e elevado a x, olha lá, a função é essa aqui, ó. Então, a função de cima é essa. A de baixo é y igual a x, que é uma reta. Aqui, ó. Y igual a x. E aqui eu vou colocar mais proporcionalmente, né? Então, fica mais ou menos assim. Tá certo? Você pode colocar aqui, ó, visualização padrão. Aqui, ó, pronto. Isso aqui é 1 para 1, né?
Só que aí vai o quê? Você vai variar o x de 0 até 1. Tá bom? Isso, pronto. De volta aqui o slide, que eu achei melhor do que aquele quadro doido lá. E quadro lá muito pesado, fica... Então, ó, a gente tem que calcular a região limitada. Então, a gente sabe que a região, essa área, é dada por integral de A até B, f de x menos g de x dx. Essa é a estrutura, entendeu? Quem é a minha função f de x? Lá é e elevado a x. Quem que é a minha função g de x? É y igual a x. Está variando de quanto até quanto? De 0 até 1. Então, a gente coloca aqui, ó, integral de 0 a 1, que é o problema que diz isso, ó, x de 0 até x1. Lá no GeoGebra, significa isso aqui, ó, x0 até x1. É só essa partezinha aqui, quer ver? Ó? Vou colocar aqui, ó, x igual a 0 e x igual a 1. Então, a área entre as regiões é essa aqui, ó. Tá bom? Isso aqui está aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo fazer um polígono que mais ou menos ilustre aqui, ó, essa região aqui. Agora eu não vou conseguir fazer certinho, então eu vou fazendo vários pontos aqui para representar essa curva. Tá. Então é isso. Mas se eu conseguisse esconder esses pontos aqui, cadê? Poderia esconder esses pontos aqui. Quer ver? Ocultar, cadê? Aqui, ó, dá para ocultar eles. Não quero que mostre eles, tá? Não estão sendo necessários aqui para nada, então a gente pode ocultar isso aqui tudo. Ó. Então a ideia é essa aqui, ó. Pronto, a ideia é isso aqui a gente pode até escurecer mais. Cadê o polígono aqui? Colocar sem transparência. Pronto, ficou melhor. Então é isso aí, ó. Essa aí é a área que a gente quer. Ó, o x está entre 0 e 1. Ó, aqui é o 0, aqui é o 1. Tá? E a área está acima dessa reta e abaixo dessa curva aqui, ó. E elevado a x. Ou seja, a área está entre duas, né? Entre duas funções, entre duas curvas. Como é que a gente calcula, então? É assim, faz a função de cima menos a de baixo, tá? Então, a de cima vai ser e elevado a x menos a de baixo x, isso tudo d de x, variando de 0 a 1. Como tem um menos aqui, isso aqui pode virar duas integrais, tá? E elevado a x dx, variando de 0 a 1, menos x dx, variando de 0 a 1. Então, a área vai ser igual, integral de e elevado a x é e elevado a x mesmo. A primitiva é elevado a x, porque quando você deriva, permanece elevado a x, tá? Menos a integral de x é x ao quadrado sobre 2. E ambos estão variando de 0 a 1. Agora é só substituir isso aqui, não é isso? Então, a área vai ser igual a e elevado a 1 menos 1 ao quadrado é 1 sobre 2, menos, agora substitui pelo zero. E elevado a 0 menos 0 ao quadrado sobre 2, isso aqui é 0, né? E e elevado a 0 é 1, né? Todo número elevado a 0 é 1. Então, a área vai ser igual a e menos meio, aqui dá 1, fazendo jogo de sinal, então, menos 1. A área vai ser igual a e menos 3 meio, né? Menos meio menos 1 é menos 1,5, que é o mesmo que em fração menos 3 sobre 2. Então, essa aqui é a área. Se você quiser uma aproximação,
a área aproximadamente, aí você vai abrir a calculadora, digitar E menos 1,5. Vai dar 1 e pouquinho. E menos 1,5, para a gente ter uma aproximação aqui. Deixa eu abrir aqui a calculadora. E, cadê o E aqui? E menos 1,5. Vai dar 1,218, 28, aproximadamente 1,2, 18, 28. Pronto. Certo? E se a gente for no GeoGebra, aqui foi bem uma aproximação bem tosca, mas ele já dá a área do polígono aqui. Cadê? Só achar o polígono 1, que eu acredito que ele, ó, 1,22, ó. Ele já calculou aqui, ó, 1,22. 1,218, né? Então, se arredondar aqui, já dava 1,22 certinho. E olha que a gente arredondou aqui bem feio, né? Só veio clicando aqui por cima, meio na vista, tá bom? Mas já aqui, ó, o polígono já deu a área em questão, né? Aqui, ó, esse polígono ali, ó, a área entre as curvas, 1,22. E a gente calculou aqui na raça, na integral, 1,2182, né? Aproximação bem bacana. Certo? Bem legal isso aí, né? A área entre curvas. Eu lembro uma vez eu fiz um concurso, caiu uma questão dessa. Não subestime essas questões, vai ser questão de concurso. Concurso é quase certo, essas aí são questões clássicas do cálculo, né? A área entre curvas, problemas, às vezes, com taxa de crescimento, decaimento exponencial. Então, essas coisas são clássicas, tá? Para geometria analítica, normalmente cai aquele paralelogramo, né? O paralelepípedo, o volume do paralelepípedo por vetores, a área do paralelogramo por vetores também, na geometria analítica também já vi concurso caindo sobre isso. Então, o que você está estudando aqui, isso aqui cai, tá? Entregar isso por substituição, tem que saber, tá bom? Isso aí cai demais em concurso. Tá bom? Isso é clássica essa área entre curvas aí, tá bom? Vamos ver mais aqui. Então, o que ele está explicando agora em termos de função de cima com a função de baixo, né? Menos a função de baixo, para ficar mais visível ainda. Aqui tem ainda, cadê? Outro exemplo, ó. Encontre a área da região delimitada pelas parábolas y igual a x ao quadrado e y igual a 2x menos x ao quadrado. Agora, nota que ele não falou de o x variando de onde até onde, né? No exemplo 1, ele falou que o x está variando lá, x de 0 e x1, não é isso? Nota que aqui ele não falou mais, no exemplo 2, ele não fala mais onde que x começa e onde que termina. Por quê? Você tem que deduzir isso agora. Tá bom? Você tem que deduzir. Então, vamos lá. Então, o exemplo 2 aqui. Então, eu tenho funções y igual a x ao quadrado e y igual a 2x menos x ao quadrado. Tá? São duas parábolas, uma está por cima da outra e etc. E elas vão se cruzar em algum momento. Imagine, pode ser um negócio assim, ó, uma está por cima assim, e a outra por baixo, mas ela faz isso aqui. Então, elas vão se tocar, não é isso? Aqui e aqui. E isso aqui vai me definir quem que é o meu x inicial e o meu x final. Então, a pergunta é, como é que eu sei e consigo descobrir esse x1 e esse x2, esse x inicial e x final, mediante o qual elas estão variando? Depois, quem é que está por cima? Quem é que é a f? Quem é que está por baixo? Que é a função g? Qual dessas duas? Essa está por cima? Essa está por cima? Quem está por cima? Quem está por baixo?
E mais, uma parábola está com concavidade para cima e outra está com a concavidade para baixo. Ou seja, é assim, ó. Ainda tem mais essa situação, ó. É assim até essa situação aí, tá? Essa de cá tá assim e a outra tá. Então, possivelmente é essa aqui que tá por cima, né? E essa aqui tá por baixo. Então, você já tem algumas orientações aí. Mais ainda, quem que é o X aqui de encontro? Como é que eu descubro o X? Né? Que está em comum em S e S. Aí eu vou fazer assim, ó. Y é igual a x ao quadrado. E y desse lado é igual a 2x menos x ao quadrado. Então, eu vou substituir esse y aqui, ó, na primeira equação. Então, 2x menos x ao quadrado tem que ser igual a x ao quadrado. Tá certo? Passa esse x para lá. Então, vai ficar menos, né? Então, menos com menos, x ao quadrado vai ficar menos 2x ao quadrado mais 2x igual a 0. Tá certo? Igual a 0. Eu acho que é esse aqui mesmo. A gente pode dividir todo mundo por 2, tá bom? Dividir todo mundo por 2, menos x ao quadrado, mais x igual a 0. Tá certo? Aí, menos x ao quadrado mais 2x igual a x ao quadrado. Aí a gente pode fazer assim, ó, fatorar aqui, tá bom? Então vai dar menos x, e vai dar x menos 1, não é isso? Igual a 0. Porque menos com mais menos, x vezes x, x ao quadrado, menos com menos mais, x vezes 1x, igual a 0. E aí as soluções vão ser, vai dar certo sim. As soluções vão ser o quê? Aqui você pode permanecer esse e joga o x para lá dividindo, não é isso? Então, x menos 1 é igual a 0 dividido por menos x, que dá 0. X igual a 1, portanto. A outra opção é você jogar isso para lá dividir. Então, menos x é igual a 0, ou seja, x é igual a 0. Então, você tem duas possibilidades, ó, x0, x1, ou seja, está partindo do x0, ou seja, então o eixo está bem aqui, x0 e vai até o x1, tá certo? Isso aqui é o eixo y, isso aqui é o eixo x. Então, essa é a interpretação que a gente tem ali. Tranquilo aí? Então, foi isso que a gente descobriu. A gente consegue descobrir quem é y também, só pegar esse x e substituir. Tá? Acredito que não vai ser preciso no momento, né? Então, a gente vai descobrir essa áreazinha aqui, ali, entre as curvas. Tá bom? Então, a gente sabe que o x está entre 0 e 1, tá? E a curva de cima vai ser essa aqui, ó. Porque ela está assim. Essa aqui está com cavidade, né? Para cima. Então, ela está por baixo. Essa está com cavidade, né? Assim, para baixo. Então, ela está por cima. Meio confuso, né? Mas é fácil isso aqui, ó. Então, a área vai ser igual a integral. X varia de 0 a 1. A função de cima vai ser 2x menos x ao quadrado, menos a função de baixo, x ao quadrado, e tudo isso d de x. Aí, só calcular essa integral. Variando de 0 a 1, 2x menos x ao quadrado, menos x ao quadrado dx. A área vai ser igual a variação de 0 a 1, né? 2x menos 2x ao quadrado dx. Fatora aqui, vai um 2 para fora, não é isso? Então, a área vai ser igual a 2 integral, tá? De x menos x ao quadrado, dx variando de 0 a 1. Então, 2 aí, já dá para integrar aqui, ó, a antidiferencial de x ao quadrado. A antidiferencial não, é a primitiva, né, de x ali, ou integrando, né, x, da x ao quadrado sobre 2. Aí, integrando menos x ao quadrado, menos x ao cubo sobre 3. Isso tudo variando de 0 a 1. 2 que multiplica. Agora, substitui por 1. 1 ao quadrado é 1.
sobre 2 menos 1 ao cubo é 1 sobre 3, menos, né? Agora substitui por 0. 0 ao quadrado sobre 2 é 0, menos 0 ao cubo sobre 3 dá 0. Então, não vai, isso aqui não interfere mais em nada, dá 0. Então, a área vai ser 2, aqui tirando MMC dá 6, 6 por 2, 3, e 6 por 3, 2. A área, portanto, vai ser igual a 2 vezes 1 sexto. A área vai ser 1 terço. Tá bom? Vamos lá, ó, 1 terço certinho, bateu. Olha aqui como é que é o gráfico, ó. Bem bacana, hein? Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Então, é essa que está por cima de vermelho, né? Nota que a gente achou esse x aqui, 0 e 1, né? Esse intervalo em que o x está trabalhando aqui. Aqui foi desenhado um retângulozinho aproximante, né? Base ΔX, a altura é o y de cima menos o y de baixo, tá bom? Enfim, e dá a estrutura da integral que a gente encontrou, e, portanto, encontramos essa área aí entre as curvas, tá bom? Tem casos que é bem mais complicado você encontrar, quando não é dado, né, o x inicial, o x final, como foi nessa vez aí passada, e quando as curvas são mais complicadas. Ó, encontre a área aproximada da região limitada pelas curvas y igual a x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 e y igual a x ao quarto menos x. Acontece que se a gente for fazer igual a gente fez antes, igualando e tentando encontrar x, você vai ter uma expressão como essa, ou seja, x à quarta. Isso aqui à mão, é extremamente complicado fazer. Então, aí é uma situação que você vai depender de um recurso computacional para você encontrar os pontos em comum entre essas duas curvas, tá bom? Aqui, ó. Aí, num recurso computacional, você vai ver que elas cruzam aqui e aqui, ó, né? Nesses dois pontos. Que não é um número inteiro, bem bonitinho, bem redondinho, ó. Isso aqui é um ponto difícil de encontrar. A mão é quase impossível você calcular isso aqui, tá? Então, se você não consegue, por exemplo, numa questão dessa, se não tiver computador, a mão você não consegue fazer, entendeu? Praticamente você não consegue. Porque você não sabe de onde até onde vai variar, como é que você vai conseguir calcular essa área, né? Então, aqui é um caso que depende muito de computador. Então, deu um ponto, o zero foi fácil encontrar, né? O zero aqui, beleza, mas o outro ponto deu aproximadamente 1,18 por computador. Aí o resto você faz igual, né? É essa função menos essa e faz a integral. Aí, aparentemente, não tem tanto mistério depois, mas para achar esse 1,18, só com computador, tá bom? Vamos avançar aqui. Aqui tem uma questãozinha gráfica, tá? Bem interessante, bem facinho de ver também, envolvendo velocidade, tal, resgatando distância. Mas eu quero mostrar essa situação aqui, ó. E quando você tem uma situação de gráficos como esse aqui, parece uma bala, né? O negócio veio aqui, veio por baixo, depois foi por cima, que tem esse enrosco aqui, hora ele tá por baixo, hora ele tá por cima. O que você vai fazer aí? Aí, meu amigo, a solução, você vai ter que dividir isso em partes, tá? Você vai ter que dividir e calcular daqui até aqui, tá bom? O S1. Você vai ter que achar esse ponto aqui, aí o X vai vir do A até esse ponto aqui, em que eles se cruzam. Você vai fazer a função de cima, que é a vermelha, menos a de baixo, e calcula a integral, beleza? Aí daqui até aqui, você vai ter que achar esse ponto e esse intervalo aqui entre esse x e vai fazer outro cálculo. Agora, a azul é de cima. Aí você faz a integral da função azul de cima menos a vermelha de baixo. Tá bom? Variando daqui até aqui. E por fim, você tem que achar, então, o restante dessa área, S3, por outro cálculo. Agora, a função vermelha torna-se a superior e a azul a inferior. Aí você vai fazer a integral, né, da superior menos a inferior daqui até aqui. Então, um trabalheiro aí, mas é esse o método, não dá para você fazer, né, diretão, tá bom? Então, é isso que você tem que fazer. É isso que está posto aqui, por exemplo, ó. Encontre a área da região delimitada pelas curvas y igual a seno
e de x e y igual a cosseno de x, o x variando de 0 a π sobre 2. Exemplo 5, né? Exemplo 5. Então, você tem a função y igual a seno de x, e a outra função y igual a cosseno de x, e o x variando de 0 a π sobre 2. E você tem que descobrir essa área. E, grosso modo, a gente pode, né, visualizar a área do seno e do cosseno mais ou menos assim, ó. Vamos supor que aqui é π sobre 2, tá? Sobre 2, a gente vai ter aqui, ó, 3 arcos até chegar aos 90 graus, né? Que é 30, 45, 30 graus, 45 graus e 60 graus, e depois 90, não é isso? Então, no seno, a gente pode pensar assim, ó, seno de 0 é 0, né? Então, começa aqui. Seno de 30 é meio. Então, se 1 for aqui, aqui é meio, né? Então, seno de 30 graus é meio. Seno de 45 é um pouquinho acima, raiz de 3 sobre, raiz de 2 sobre raiz de 2 sobre 2. É π sobre 4, tá? 45 graus, π sobre 4. Seno de π sobre 6, raiz de 3 sobre 2, um pouquinho mais, beirando ali 1, tá? E por fim, seno de 90 graus é 1. Seno de 90 graus é 1. Então, nota que o seno veio nesses pontos aqui, ó, do 0, vem para cá, vem para cá, vem para cá e para cá. Então, como é que é o gráfico do seno nesse intervalo aí? Mais ou menos isso aqui, ó. Tá certo? Mais ou menos isso aqui. Não é tão difícil fazer o gráfico do seno aí. Agora o cosseno. O cosseno de 0 já é 1, ele começa aqui em cima. E o cosseno de 90 graus é 0, ele termina aqui embaixo. Ele faz praticamente o contrário agora. Se o seno fez assim, né? O cosseno vem de lá para cá, passando por aqui, porque o seno e o cosseno de 45 graus são iguais, são raiz de 2 sobre 2. Então, o gráfico, esse aqui é o gráfico da função y igual a seno de x. Esse aqui agora que eu vou desenhar é o gráfico da função cosseno de x. Aí ele vem pelo outro lado, tá? A ideia é calcular a região entre as curvas. Espera aí. E aí você vai ter que calcular isso aqui, ó. Essas partes aqui, ó, entre as curvas, ó. Isso aqui, ó. Esse lado e desse. Acontece que aqui, quando começa e vem até aqui, essa função cosseno é a de cima e a seno de baixo. Mas quando passa desse ponto, é a seno que é de cima e a cosseno de baixo. Então você tem que... Aqui é um divisor de águas, né? Você tem que fazer dois cálculos. Fazer um cálculo para S1 aqui e um cálculo para S2 aqui. Porque elas se cruzam as curvas ali, ora uma está por cima, outra está por baixo, etc. Tá? Então, fazendo S1 ali, você vai ter que isso aí é integral, variando de 0 a π sobre 4, de quem é a função que está por cima? Cosseno de x, menos quem é que está de baixo? Seno de x, dx. E depois você vai ter que fazer um outro cálculo, que é π sobre 4 até π sobre 2. Agora, quem é a função que está em cima? Seno de x menos. Quem é a função que está de baixo? Cosseno de x dx. Pronto, calculando isso aqui, você soma, você tem a área geral entre as curvas. Mas a ideia básica foi essa, tá? Você utilizar, né? Função de cima menos a função de baixo. Vamos calcular então, rapidinho? Primeiro S1, tá? S1, que é de 0 a π sobre 4, é cosseno de x menos seno de x d de x, tá bom? Então, S1 vai ser igual. Cosseno de x, a integral de cosseno é o quê? É seno, né? Porque derivada de seno é cosseno. Então, já pode tirar aqui, ó, seno. Menos a integral de seno, ou a primitiva, né, de seno, vai ser menos cosseno, né? Porque menos o cosseno derivando dá menos
seno, que dá seno. Então, isso aqui é menos cosseno de x. Isso tudo variando de 0 a π sobre 4. Tá? Ficou meio confuso esse negócio dos sinais, mas é assim, ó. A derivada do cosseno de x é menos seno de x. Tá certo? Eu poderia, né, pegar aqui, ao invés de pegar só o seno, pegar menos seno, aí dá certinho, ó. Então, ali tem menos seno, não é isso? Beleza, então é o cosseno, né? Porque é derivado do cosseno menos seno. E nota que aqui, ó, menos com menos mais, também daria cosseno do mesmo jeito, tá? Mas eu vou pegar para não confundir muito, então é cosseno direto aqui. Tá? Então, mais cosseno de x. Por quê? Derivando cosseno, dá menos seno. Derivando seno, dá cosseno, entendeu? Sempre quando você calcula a integral, tem que ser alguma coisa que se você derivar, volta o que era antes. E variando de 0 a π sobre 4. Então, vamos lá. Substituindo o π sobre 4. Seno de π sobre 4 menos, mais, né? Cosseno de π sobre 4. Menos, agora o zero. Seno de zero é zero. Mais cosseno de zero é 1. Tá bom? Então, continuando aqui, S1 vai ser igual. Seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, mais cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, menos 1. Então, aqui vai ser igual, conserva a base, vai ser raiz de 2, não é isso? Raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2, dá 1 raiz de 2, né? Uma raiz de 2, né? Você está pegando metade de uma raiz, com a metade da outra raiz, dá uma raiz de 2, menos 1. Isso aqui, se você quiser aproximar, vai dar coisa de 0,4, coisa assim, ó. 2 raiz menos 1. 0,4142. Aproximadamente isso. Beleza. Área 1 feita. Agora, área 2 calculando. Π sobre 4 é π sobre 2. Tá? Agora é o quê? Seno menos cosseno. Seno de x menos cosseno de x dx. Certo? A integral de seno menos cosseno de x. Certo? Porque se você deixar só cosseno de x, a derivada de cosseno é menos seno. E aqui não é menos seno. Então você tem que deixar menos cosseno de x, porque derivando, aí dá seno. Inverte o sinal, entendeu? Entendeu aí? Vou fazer de novo. Vou apagar aqui, ó. Não é cosseno, porque quando você derivar cosseno, dá menos seno de x. Lá você não tem menos seno de x, você tem seno de x. Então você coloca o menos aqui. Quando você deriva, aí ele inverte o sinal aqui também na derivada. Aí fica certo lá. Essa é a ideia, tá? Beleza. Menos que tem aqui, ó. E a integral de cosseno é seno, porque a derivada de seno é cosseno de x, tá bom? Fechou aí bonitinho, variando de π sobre 4 a π sobre 2. Tem que ter cuidado na hora de calcular esses negócios trigonométricos aqui, tá? Para não errar. Então, por exemplo, substituindo aqui em cima primeiro, então a gente vai ter menos cosseno de π sobre 2, menos seno de π sobre 2, fecha, menos da fórmula, agora, avaliando nesse de baixo, menos cosseno de π sobre 4, menos, que está aqui, o seno de π sobre 4. Fecha, fecha. Agora resolver, né? Cosseno de meio é zero. De π sobre 2, melhor dizendo. Π sobre 2 é zero, tá? Seno de π sobre 2 é 1. Com o sinal menos precedendo, então, menos 1. Tá certo? Agora, aqui, ó, repete o menos. Menos. Agora,
Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Só que vai ficar negativo, né? E o seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Agora vamos lá. O que mais aqui? Isso aqui, somando, né, vai dar menos 1. E aqui vai dar, aqui dentro vai dar menos, lá dentro vai dar menos raiz de 2, né? Que é meio com meio, dá o inteiro, né, negativo ali, raiz de 2. Tá? Menos com menos mais, então isso aqui é menos 1 mais raiz de 2. Que vai dar aproximadamente, nota que deu igual o que foi feito antes, né? Só mudou a ordem, ó. Aqui raiz de 2 menos 1, menos 1 mais raiz de 2. A ordem só está ao contrário, mas a ordem na soma não altera, não é isso? O resultado. Certo? Então, se você fizer aqui agora menos 1 mais raiz de 2, vai dar igual a mesma coisa, 0,4142. Então, somando esse com esse, então a área total vai ser igual a 2 vezes 0,4142. Então, a área procurada vai ser 0,8284 aproximadamente. Ok, vamos ver lá no livro. Aqui, ó, é isso aqui, né? Ó. Aqui está ilustrado o que você está calculando, A1 mais A2, né? Tudo que foi feito aqui. E ele deixou assim, ó, 2 raiz de 2 menos 2. Mas se você, vamos lá, se você calcular, 2 vezes 2 raiz, olha lá em cima, ó, 2 vezes raiz de 2 menos 2 é igual a 0,8284, é a mesma coisa, ó. Bom, ele só deixou representado aqui em raiz, mas o resultado é o mesmo, tá? Beleza? Tudo certo aí? Então, esse foi a jogada aí quando essas curvas elas se cruzam, tá bom? Bem interessante. Agora eu vou dar uma orientação rápida sobre como acontece se a gente tem agora curvas dessa natureza, né, que são aparentemente mais difíceis de você calcular, com o método curva superior menos a inferior, às vezes você não consegue avançar muito, você não tem muita clareza, porque acontece isso aqui, ó, elas se cruzam em lugar que deixa indefinido, né, o cálculo, né, estão se cruzando em duas partes aqui, ó, então fica ruim isso aqui. Né? Então, ó, nota essa curva superior, ela cruza com a reta de baixo aqui e aqui. Mas se você variar a sua integral do x daqui até aqui, você vai deixar essa parte aqui de fora. Desse ponto aqui para a esquerda, ó, você deixa de fora. Você iria calcular daqui até aqui, né? Então, esse método nesse caso, ele é limitado. Aí surge uma outra ideia. A ideia de você trabalhar com funções aqui, mudando variáveis, né? Ou com uma espécie de funções inversas aqui. Como é que funciona? Olha só a jogada aqui, ó. Vou copiar esse gráfico aqui e vou abrir aqui no Paint, só para mostrar para vocês a gente fazendo funções inversas disso aí, ó. Presta atenção o que vai acontecer. Só vamos trocar o x pelo y ali, tá? E aí você vai notar que só fazendo isso, trocando o x pelo y, invertendo essa lógica, você faz do mesmo jeito que você fazia antes. Então tá aqui, ó, o gráfico original, né? Eu vou colocar outro aqui.
Agora, esse outro eu vou inverter ele. Eu vou trocar o x pelo y, tá? Então, eu vou fazer isso como? Invertendo horizontalmente e girando 90 graus para a direita. Então, nota, ó, aonde é o eixo y, virou eixo x, ó. YX. E onde era x, virou y. Isso aqui é y, tá meio tortinho, mas é y, que eu inverti, né? Tá certo? Então, olha o que a gente fez. A gente transformou isso nisso. Se a gente fizer inversas, né? E olha agora para a direita, como é bem nítido e bem definido você calcular com o método função de cima menos a de baixo, variando, né, desse ponto da esquerda até a direita. Pronto, mata. Você vai fazer isso. Se você notar aqui, ó, né, você vai precisar. Aí o que você vai fazer? Vai precisar fazer aqui? Você vai precisar reescrever essas funções, né? Porque essa função de vermelho, nota que a de vermelho aqui, vou ver se eu consigo escrever aqui. A de vermelho aqui, nota que essa de vermelho aqui é essa função aqui, ó, né? Então, é x igual a y mais... na verdade, ele já está até escrito, né, em termos de x. É em função de y, né? Porque a original dela é y igual, aqui, ó, y igual a x menos 1. Y igual a x menos 1. Quando você pensa dessa maneira aqui, em trabalhar, né? Em trabalhar com ela inversa, tá? Então, isso aqui vai ser x, ao invés de y igual a x menos 1, x é igual a y mais 1. O que você fez aqui? Antes era y igual a x menos 1, você só fez o seguinte, isolou o x, tá? Então, isso aqui passa para lá somando. Então, x é igual a y mais 1. Aí você vai ter que inverter, porque aí você vai ter uma função da direita e uma função da esquerda em termos de y. E aí você vai fazer o y variando desse de baixo até esse de cima. Que é, você fazendo isso, olhando dessa maneira, é o mesmo que você está fazendo a função de cima menos a de baixo. Não é isso? Ó? Olha para cá. Isso aqui é o x igual a y mais 1. Então, a função da direita menos a da esquerda, ou seja, menos a de baixo. É isso? E o y variando daqui até aqui é o mesmo que você pegar daqui, o x daqui até aqui. Aqui é menos 2, ó, menos 2. Só está ao contrário aqui, ó. Aqui chega a 4, x4. Aqui, ó, x4. Entendeu? Então, nota que quando você pega esse método, quando você olha para a esquerda e inverte ela, ou seja, pega e trabalha em relação a y. Ixi, paguei aqui sem querer o negócio. Então, quando você pega essa aqui e você trabalha, ao invés de isso aqui estar em termos de x, você isola o x em termos de y, isola o x em termos de y, como é que é seu método agora? Você vai fazer a função da direita menos a esquerda, variando o y de baixo para cima. É a mesma coisa que você está fazendo antes, se você olhasse para essa função no modo invertido. Eu vou dar o exemplo aqui, é calcular a área delimitada por essa reta e por essa parábola. Então, ó, a reta é essa de vermelho, a parábola é uma parábola, mas não é uma função, né, nesse caso aí, é só uma parábola, porque ela está assim, de lado, né? Então, o que eu tenho que fazer? Essa expressão da direita menos a da esquerda, em função de y, tá? Então, vamos lá, ó, exemplo 6. Foi me dada assim essa função, y igual a x menos 1 e y igual a y ao quadrado igual a 2x mais 6. E suponho que eu vi que elas, desse jeito, não são muito boas, porque elas vão se encontrar justamente no menos 2, no x menos 1 e no x 5. E se eu calcular nesse intervalo de x, vai ficar faltando essa parte aqui. Né? Porque quando eu limitar esse x aqui, né? Ele vai daqui até e varre até aqui. Essa parte ficaria faltando. Então, essa função desse jeito não é boa. Por quê? Porque o gráfico dela
mostrou mais ou menos isso, tá? Aí você tem que ter noção do gráfico, tá? Então, ele fez mais ou menos fazer parecido, tá? Uma coisa assim, ó. E aí fez uma coisa assim, cadê? Assim, né? Assim, e pegou lá em cima. Aqui e aqui. Então, se você calculasse, né, do x, como a gente estava fazendo, ele ia calcular daqui para cá a área entre as curvas. Ele ia calcular isso aqui, ó. Tá? Mas essa parte aqui toda ia ficar sem. Então, aí o método é a gente fazer o contrário, meio que vira a cabeça assim. Aí, se você olha assim, como se você tivesse o contrário, você vai ver que dá para fazer a de cima menos a de baixo. Mas fazendo, entre aspas, quando você muda, né, as variáveis, a de cima menos a de baixo aí é o mesmo que você fazer a da direita, que é a reta, menos a da esquerda. Só que agora em termos de y, porque quando você vira aqui, você está trabalhando agora no eixo y, tá? Aqui, ó, é yx. Se você virar aqui, aí você vai estar trabalhando no eixo, né, invertido. Então, você tem que colocar isso aqui em função de y, né? Então, isolo x vai ficar y mais 1. E isolo x aqui, ó. 2x mais 6 igual a y ao quadrado. 2x igual a y ao quadrado menos 6. X igual, divide todo mundo por 2, y ao quadrado sobre 2 menos 3. Então, agora, essa função aqui é essa, e a reta é essa aqui. E aí você vai variar de quanto até quanto? Aqui o y foi menos 2, e o y aqui de cima veio até, de menos 2 até 4. Então, aí você vai variar de menos 2 a 4. Ou seja, aquela área vai ser integral de menos 2 a 4, não é isso? A função da direita, y mais 1, menos a da esquerda, y ao quadrado sobre 2 menos 3. Tudo isso dy, porque você está trabalhando agora na variável y, tá? E fica isso aqui, então, ó. Y mais 1, a gente colocou aqui, menos y ao quadrado sobre 2 menos 3, dy. Pronto, aí, de menos 2 a 4. Agora, o exercício é só resolver essa integral aqui. A interpretação todinha já foi feita. E isso aqui é o que vai dar a área ali em questão. Tá? Então, a área vai ser igual, integral de menos 2 a 4. Já vamos simplificando algumas coisas aqui, ó. Jogo de sinal, menos, mais, né? Então, y mais 1, repetiu, né? Menos y ao quadrado sobre 2, mais 3 y. E 1 mais 3 é 4, né? Então, vai ficar assim, ó. Menos 2 a 4, né? Intervalo de integração. Menos y ao quadrado sobre 2, mais y mais 4. Vou colocar aqui na ordem, tá bom? E aqui a gente já consegue ir integrando aqui, né? São integrais fáceis, né? Integral de y ao quadrado é y ao cubo sobre 3 menos 1 meio é o que está aqui, né? Já tem esse negócio aí, né? Y, a integral de y ao quadrado sobre 2. Integral de 4, 4y. Tá bom? Isso tudo variando de menos 2 a 4. Tá? Ou seja, essa área vai ser igual a menos y ao cubo sobre 6, mais y ao quadrado sobre 2, mais 4y. Isso tudo variando de menos 2 a 4. Vamos ver se bateu aqui, ó. Menos y sobre 6, y ao quadrado sobre 2, mais 4y, tá certinho, tá? Certinho. Para finalizar, é só substituir, então. Vou mudar para cá, porque tem muita conta ali. Substituir 4, né, no y em cima, então vai dar menos 4 ao cubo sobre 6, mais 4 ao quadrado sobre 2, mais 4 vezes 4, não é isso? Agora, menos da fórmula, né? Agora avalia esse negócio aqui, para menos 2. Então, menos o y, que é menos 2 ao cubo sobre 6,
mais menos 2 ao quadrado sobre 2, mais 4 vezes menos 2. Agora é só simplificar aí, tá? 4 ao cubo vai dar 64 negativo, menos 64 sobre 6, mais 4 ao quadrado, 16, sobre 2 dá 8, mais 4 vezes 4, 16, menos, né? Menos 2 ao cubo, menos 8 sextos, mais menos 2 ao quadrado é 4, sobre 2 dá 2, menos 4 vezes menos 2, 8, tá certo? Se eu não errei nenhum sinal, é isso aí. Menos 64 sexto, mais 24, tá certo? Aqui vai dar menos com menos mais, não é isso? 4 terços. E aqui é menos 6. E aqui vai dar 4 terços, simplificando, tá? 8 por 6 dá 4 sobre 3, né? E aí, menos com mais, menos 4 terços, menos com menos 6 dá mais 6. Certo? Então, vai dar menos 64 sexto mais 24 mais 6, 30, tá? Então, já vou colocar aqui, ó, 30 menos 4 terços. Vou fazer MMC, aqui tem um que não aparece para finalizar. A área, portanto, é igual 6, não é isso? 6 por 6 dá 1. Então, repete o menos 64. 6 por 1, 6. 6 vezes 30, 180. 6 por 3, 2. 2 vezes menos 4, menos 8. A área vai ser igual menos 64 com menos 8, menos 72. Menos 72 mais 180 por 6. Aqui vai dar 102, não é isso? 102 não, 108. 108, porque somando 72 aqui dá 180, né? Sobre 6, que é aproximadamente 108 sobre 6, 18. Então, a área é 18. Bacana, vamos ver aqui. Vou confirmar a resposta. 18 certinho. Então, a gente confirmou essa área aqui, essa área calculada, 18 por esse outro método. Trabalhando agora em termos de Y, tá? Da direita para a esquerda. Isso aí parece ser confuso, mas é treino e que vocês vão conseguir dominar isso aí sem muito problema, tá bom? Valeu, então, vou finalizar essa aula aqui agora.